Hallo, liebe Leute, tudo bom com vocês? Pois é, coronavírus está aí, né, gente? E os Mormons cancelaram todas as reuniões em todo o mundo durante a passagem dessa pandemia, né, que tem chocado as pessoas. Eu acho que é um certo alarme, um certo exagero, mas enfim, por questões sanitárias, de saúde pública mesmo, porque envolve, né, gastos, envolve questões assim bem mais complexas, o pessoal está bem preocupado. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, segundo eu li, claro, esses números são atualizados o tempo inteiro, mas até ontem haviam 3 mortes na América Latina. 3 mortes. Quantas pessoas morrem por ano de gripe na cidade de São Paulo? Gripe, né? Então, calma, gente, calma, não é o apocalipse. Ainda não chegou. Espero que só chegue depois que eu viver, né? Porque realmente, pensa um pouquinho. Se a gente for pensar que a espécie tende a aumentar, né? Tende a continuar crescendo, né, em termos de população. Como é que vai alimentar toda essa gente? Os recursos estão se acabando, né? O Stephen Hawking disse, né, o físico maravilhoso que eu já citei várias vezes aqui para vocês, já li várias obras dele, e ele consegue trazer esses conceitos da cosmologia de uma forma tão simplória, né? E ele falava, o ser humano precisa encontrar um planeta para povoar, porque este planeta se tornará inóspito. Há também previsões de que o Sol irá destruir a Terra daqui bilhões de anos, mas o que parece, né, é que a coisa vai complicar. Então o futuro está chegando, o aquecimento global está aí, há pessoas que não concordam, eu particularmente acredito, acho que faz sentido o aquecimento global, poluição, os oceanos, né? Precisamos pensar, encontrar aí saídas, porque a coisa realmente está se tornando perigosa, não é? Mas é interessante os mormons cancelarem as reuniões, porque, primeiro, o profeta deles não previu. Eles falam genericamente sobre o final dos tempos, não é? Claro que há uma tendência que a espécie humana seja destruída, mas nós somos muito engenhosos também, podemos aprender, podemos conquistar, né, espaços, né? Por exemplo, há espécies de camaleões, né? Camaleões é aqueles répteis, né, que sobreviveram desde a época dos dinossauros. E é interessante que eles só sobreviveram porque eles eram pequenos, a fumaça tóxica que matou as árvores, a vegetação, que era basicamente a alimentação da maior parte dos dinossauros, eles não tiveram o que comer e morreram. Essas espécies menores de répteis sobreviveram porque eles conseguem, alguns deles têm a habilidade de ficar até 1 ano sem comer. Foi o período de recuperação da flora, né, da vegetação, e eles então puderam passar por aquilo, estão aí até hoje, tartarugas, por exemplo. Então, quem sabe, né? Eu acho que o ser humano precisa de um baque, né? Muita crueldade, muita atrocidade. E aí, Mormons? Como assim? Gente, eu recebi um post, aliás, lá no nosso grupo, né? Family Freedom, o pessoal comentou: ah, você consegue abençoar o sacramento em casa com a sua família, né? Se não, eu tenho um manual aqui que eu posso te ajudar. Ah, tem um negocinho aqui. Eu tenho um manualzinho para te ajudar, porque agora que nós vamos ter reunião na igreja e tal. Ué, mas o profeta não previu. Eles falam em armazenamento de comida, porque os fins dos tempos chegaram. Eles, inclusive, economizaram 100 bilhões de dólares para os dias difíceis. Mas o milênio não está para chegar, já estamos nos últimos dias. 100 bilhões de dólares para quê? Fora todo o resto que a gente já conversou, né? Eles têm muito mais do que isso, né? Eu acho meio estranho, para te falar a verdade. Cadê o sacerdócio? Jesus Cristo não trouxe Lázaro à volta? Né? Vocês dizem que tem o poder dele para agir, para abençoar, curar, prever, não sei o quê. Cadê o profeta de vocês? Essa é a medida? Uma medida meramente sanitária? Estranho, né? Uma vez estava em frente da capela Mormon, passou um evangélico louco lá, porque esse povo religioso vive se matando, né? Viu, gente louca? Esquecem do amor ao próximo, esquecem, né, da tolerância, do respeito, né? Disse assim, né? Eu fiquei sabendo que vocês não fazem expulsação de demônios aí. Lá na Bíblia diz aí, do meu lado tinha uma louca lá que falou assim, membro da igreja, uma fanática, falou assim: não fazemos porque aqui eles não entram. Se o demônio não entra, como é que o vírus entra? Que coisa esquisita! Não é verdade? Ah, te catar, toma tendência. Vocês viram que eu cortei o cabelo, né? Porque eu não gosto de cortar cabelo. Eu usava o cabelo comprido assim, porque eu demorei anos para poder realizar um sonho que eu tinha, que eu gostava de rock e tal. Virei grunge depois, gostava de Nirvana, eu e os meus amigos saímos na rua, fazendo loucuras e tal, coisas de jovens, né? Que tem que fazer mesmo. E eu escutei o presidente da Estaca dizendo assim:
cabelo de homem tem que ser curto, em plena conferência local. Pois é, enquanto ele falava isso, a filhinha dele estava se atracando lá atrás com um monte de macho. Eu não acho errado, acho que faz parte a gente, né, dar uns pegas, né? Mas na igreja mormon isso também não pode. Imagina se ele soubesse. Sei cada história. Outra coisa, rapidinho, porque vocês reclamaram que o meu vídeo anterior foi muito longo, mas na verdade eu não estava muito inspirado, né? Não é sempre que a gente vai vir aqui, né? Acontece. Um artista não vai chegar lá e vai sempre arrasar, um pregador não vai sempre, né? Um professor nem sempre vai dar uma aula boa. E a gente também, nós, réis, né, mortais, que não somos especialistas nessas coisas todas aí, e alguns de vocês reclamaram, mas eu fiz muitos vídeos mais longos do que aquele, tá? Mas enfim, eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Tinha um outro assunto para abordar com vocês, um assunto chocante, mas não vou poder porque vocês ficam reclamando. Então vamos lá, e aqui vocês é que mandam, a casa é de vocês. Você já viu alguém escrever a palavra seita com C? A palavra difamar com E, como defamação? A palavra incomodar com E, incomodar? Pois é, esses são os comentários que os mormons fazem aqui no meu canal. E eu agora perdi a paciência e comecei apenas a corrigir. Porque como não há argumentos para a gente contestar, para a gente poder debater, né? Porque eles não têm argumentos, eles não apresentam argumentos. Então eu vou me concentrar em fazer essas correções para vocês. Porque veja bem, antes de postar você pode reler. Tá com dúvida na grafia da palavra, você pode buscar no Google. Isso é pura preguiça. Preguiça e falta de instrução, né? Às vezes a gente está escrevendo rápido, não pensa, escreve uma palavra, confunde uma letra com a outra, né? Mas não esses erros crassos, vulgares. Onde é que já se viu seita com C? Enfim, só para a gente pontuar assim, com quem nós estamos lidando, né? E a gente já sabe, como eu venho dizendo, a penetração dessa seita é maior aqui nos países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, que seria o termo correto hoje em dia, por causa disso. As pessoas não têm instrução, não têm capacidade de questionar. Então elas são vítimas fatais. Fora toda a penetração da cultura norte-americana, aí você sabe, né, como é que é. Outro comentário bem rápido. Uma guria falou assim, você deve estar sendo muito bem pago, né, para fazer isso. Quem é que está te pagando? Vem cá entre nós, tá? Eu tô sendo pago pelo serviço de espionagem russa. São eles que me pagam para falar mal da Igreja Mormon, porque a Igreja Mormon é americana, você sabe que russos e americanos, Guerra Fria, Guerra Espacial. Então, são eles que estão me pagando, mas não conta para ninguém não, senão eu vou ser apagado. Queima de arquivo, tá bom? Tô com um chip aqui introduzido, ó, estão escutando. Ó o barulho do helicóptero, tô chegando aqui. Então, presta atenção. Não conta para ninguém. Quero falar com vocês hoje sobre a abordagem que os mormons dão para a sexualidade humana. Eu acho que há, assim, muito sinceramente, vamos lá que eu não vou começar ali, vou tirar o óculos. Eu acho que há uma certa supervalorização do sexo, né? Tanto que a gente vê que tem um apelo erótico, comercial de margarina, coloca uma mulher de teta de fora, já com decotão. Comercial de cerveja, então, meu amigo, eu que sei, ó, porque para manter a barriguinha é complicado, né? Quem toma cerveja sabe disso, né? Não tenho mais tanquinho faz anos. Né? Você tem aquela gordurinha, tudo de cerveja. Agora, mas não como os mormons que se entopem de 12, são aquelas baleias, assim, nada contra as pessoas obesas, pelo amor de Deus, mas eles vivem julgando a gente que você toma uma cerveja e você é do diabo. Eles podem se entupir de açúcar, eles desenvolver diabetes, são sedentários, não se exercitam, né? E vem falar da gente? Vai te catar. Aí, muito bem. Então eu acho que é um apelo erótico exagerado que traz efeitos muito negativos. É daí que surge essa masculinidade tóxica, o cara tem que se afirmar o tempo inteiro, porque se ele não se afirmar o tempo inteiro, o pegador, o machão, o que faz e acontece, a sociedade não está preparada para isso, ele automaticamente torna-se homossexual, né? A mulher, né, tem que ser incubada, tem toda essa coisa cultural, né, dos papéis, né, e isso tem muita relação com a questão da sexualidade que é estigmatizada, né, quando na verdade a ciência diz uma coisa, vem a religião e diz que você tem que ser casto pro resto da sua vida. Primeiro já começa aí, você vai ter que ter relação sexual com a mesma pessoa pro resto da sua vida. Muitas vezes não vai ser legal. Tá? Muitas vezes vocês vão se distanciar porque vocês não tiveram a oportunidade de se conhecerem fisicamente, não sabem se é bom, o que gostam, o que não gostam, né? E aí vem a Igreja Mormon e limita ainda mais esse escopo, esse espaço de atuação, da prática do sexo. Nós vamos entender isso com a fala de Harold Lee sobre sexo oral. Meu amigo, olha o que ele diz aqui. Aí depois vocês me digam se vocês não acham que isso é coisa de louco, né? Olha o que ele disse. Em uma carta em 1982, né? Eles emitiram essa nota.
As pessoas casadas devem compreender que se nas suas relações conjugais elas são culpadas de práticas antinaturais, impuras ou profanas, elas não devem entrar no templo, a menos e até que se arrependam e interrompam quaisquer dessas práticas. Maridos e esposas que estão cientes desses requisitos podem determinar por si próprios a sua posição perante o Senhor. Tudo isso deve ser transmitido sem que líderes do sacerdócio se concentrem em assuntos íntimos que são uma parte do relacionamento entre marido e mulher. A primeira presidência tem interpretado o sexo oral como constituindo uma prática antinatural, impura ou profana. Aqui nesse vídeo eu vou abordar um pouco das questões da sexualidade, que a gente abordou um pouquinho da castidade, né? Uma pessoa só pro resto da vida, e depois vem toda aquela história, o homem, né? Que a gente está falando de uma religião patriarcal, o macho é que manda, né? Porque a mulher tá ali, né? Aí eles veem, a mulher não tá atrás, ela tá do lado, né? Pois é, mas por que ela não pode estar na frente também? Se o homem é um patriarca, a mulher poderia ser a matriarca da família, como geralmente é, né? Tem tanto cara banana por aí também, né? Que não tem atitude, não sabe cuidar de uma casa, não sabe cuidar de uma família, enfim. Né? E a gente sabe também que os mormons, lindos, maravilhosos, castos e santos e puros, né? Terão muitas esposas, os homens, né? Os machos. A fêmea vai ficar lá, vai ser um mero produto da lascívia do homem, objeto da lascívia, do desejo. Terão muitas esposas na próxima vida. Eles não aboliram a prática da poligamia, entenda, eles em tese não praticam, a gente sabe que há pessoas que praticam a poligamia mesmo dentro da igreja mormon, escondidos ali, né? Em tese, por conta de questões legais, né? Questões jurídicas, por conta de lei, proibição de lei, né? Mas foram por causa dessa prática adotada pelo profeta deles, que eles dizem que é santinho, que é bonzinho, até hoje ramos do mormonismo praticam a poligamia, que na verdade é um negócio de dominação do homem sobre a mulher, é algo sexual, né? É um clube do bolinho ali em que os caras fazem o que quer, estupram criancinha doidada, é uma atrocidade, é uma barbaridade, gente, né? Então assim, papai e mamãe, tá, meu amigo? Aqui eu não vou falar sobre homossexualidade, né, como eu disse, porque eu preciso fazer um vídeo específico, que é muito sério, né? Eu tangenciei essa questão naquele outro vídeo que eu falo sobre o suicídio. Vários jovens suicidaram-se, né, lá no estado de Utah, onde os mormons controlam, inclusive, os poderes políticos. Então existe toda uma política, né, de segregação, de perseguição, né? E eles se suicidaram porque não há rejeição maior do que aquela que vem de Deus. E como eles dizem que os mormons se autoprojetam como deuses, né, como senhores da razão, e esses pobres coitados desses jovens que foram criadas em famílias que perpetuam, né, são sectários do mormonismo, eles não têm outra referência, não tinham mentalidade para enxergar que aquilo é tudo conversa fiada, que tem o mundo todo aí para eles desfrutarem, né? Mas aí a gente tem que fazer um vídeo à parte. Então assim, papai e mamãe, e é só para procriar, diversão, prazer, né, brincadeirinha, não pode, né, não pode apimentar um pouco a relação, não pode, você não pode ter intimidade. Se tá fazendo, tá com demônio no corpo e vai se arrepender, tá bom? Propósito que vocês estão fazendo, hein? Vamos combinar? Vamos combinar? Que papai e mamãe, que graça que tem. Enfim, embora o sexo possa ser uma parte importante e satisfatória da vida de casado, não é da vida do ser humano, é da vida do casado. Ah, mas isso é bíblica, a castidade é bíblica. Pois é, mas então, onde vocês leram na Bíblia sobre a poligamia que vai acontecer lá no reino celestial, lá, sei lá da onde que vocês vão viver, lá no céu, na nuvem, em Kolob, sei lá que lugar é esse que vocês falam? Pois é, né? Como é que faz? Que pureza, né? Que coisa linda, né? Um monte de mulher, porque é um harém, né? Outra coisa boa, né? É preciso lembrar que a vida não é projetada apenas para o sexo, concordo. Não é mesmo. E aí a gente escuta as pessoas sexualizando tudo. Desse ponto aqui, concordo. A vida não é baseada apenas no sexo, mas ele é parte intrínseca da espécie, não exclusiva da espécie humana, mas das demais espécies. O que há é um apelo excessivo à sexualidade, uma sexualização gigantesca que não precisa existir. Nem sempre o sexo é tão bom, já percebeu isso? Você está ali, está achando que vai ser legal e nem sempre é. E a gente fica procurando, às vezes doentemente, por uma coisa que não necessariamente... Mas aí você tem uma saída, você tem o autossexo, né? Você tem... a possibilidade de se autoestimular, faz parte, né? Mas não pode também. Eu vou falar sobre masturbação já já.
Mesmo o casamento não torna adequado certos extremos em indulgência sexual. Talvez a condenação do Senhor incluísse os pecados sexuais secretos no casamento. Aí eles trazem uma escriturinha, né? Mas eles colocam em dúvida também. E aqueles que não são puros e que se disseram puros serão destruídos, diz o Senhor de Deus. Doutrina e Convênios 132, 52. Você sabe que Doutrina e Convênios, para você que não é mais um livrinho que eles inventaram, tá? E a Bíblia nessa escala de hierarquia está lá atrás. Então vem o livro dos Mormons, que é o livro mais correto da face da Terra, que eles não apresentam uma prova cabal, nada. Exceto os apologistas mormons, que são pagos para isso, são acadêmicos da Universidade dos Mormons, lá da W.L. Que são pagos para isso. Isso existe em vários lugares, na política. São pessoas que são contratadas para emitir conteúdo favorável à instituição, para justificar, tá bom? Então eles dizem que encontraram cidades, que diz que é mais ou menos assim, que tem a ver lá que do mormonismo, dos povos relatados no livro dos Mormons, mas isso tudo conversa fiada. Tá bom? E essa Doutrina e Convênios, que eles dizem que é uma escritura que o profeta deles diz que recebia de Deus. Tudo conversa. E esse Deus dele aqui, ó, aquele que não fizer será destruído. Você vai escutar isso 20 ou 30 vezes por dia na igreja mormon. Será destruído, tá? Sabe assim? Esse é o recurso de controle. É o medo. Ai, tô sendo vigiado. Cuidado com seus pensamentos. É sempre assim. Imagina como é que a gente não vai pensar em sexo? Se não é natural, você simplesmente não deve fazê-lo. Pois é, Mormon, se não é natural, não faça. Então por que vocês apoiam dessa maneira imoral e esquizofrênica, tá? A poligamia. Porque vai acontecer lá, você que entra no templo sabe disso, vai acontecer. Não é? Na próxima vida eles vão ter um monte de mulheres. Isso é natural? O novo e eterno convênio do casamento? Que o teu profeta, sabe, seu profeta, pedófilo, tarado, estuprador, não é? Porque um homem adulto que sai com uma criança de 14 anos eu não posso chamar de outra coisa, tá bom? No Brasil existe, em vários países existe a idade do consentimento, que não deve ser confundido com a maioridade penal ou a maioridade civil. No Brasil a idade do consentimento é 14 anos, então, em tese, um homem adulto poderia contrair relações com uma menor de idade, desde que ela diga, né, porque entende-se que ela já tem condições, ele ou ela, né, de entender o que está acontecendo. Então a gente vê muito comum caras de 20, com gurias de 14 que já tem filho, vai fazer o que? Vai processar como? Vai dizer que né? Então não tem muito o que fazer mesmo. Eu acho que da França, se eu não me engano, é 16, Estados Unidos eu acho que é 16 também, não tenho certeza, tá? Então quer dizer, mas aí tá, às vezes fica difícil provar que foi uma relação consentida, né? Porque às vezes a pessoa consentiu no ato e depois diz que não foi bem assim, aí você tá lascado. Então presta atenção nisso aí. Há algumas pessoas que dizem que por trás das portas do quarto vale tudo. E isso não é verdade, que o Senhor não iria perdoá-lo. Aí o que aconteceu? Teve uma carta né, que ele mandou para uma membro da igreja mormon, mandou uma carta para o profeta perguntando sobre o sexo oral, e que ele disse: fiquei chocado por você ter levantado a questão sobre fazer amor oral na área genital entre casais. Deus me perdoe qualquer dessas atitudes degradantes que seria abominável aos olhos do Senhor. Para qualquer santo dos últimos dias, e em particular aqueles que foram ensinados nas ordenanças sagradas do templo, para se envolverem em qualquer tipo de perversões deste dom sagrado da procriação dado por Deus, porque o sexo é só para isso, só para procriar, por isso que os mormons têm muitos filhos, e o que é ótimo para a liderança superior da organização, porque aí a criança já é treinada no mormonismo e é difícil de sair. Esse dom sagrado da procriação dado por Deus certamente trairia a condenação do Senhor a quem ofenderíamos se engajássemos em tal prática. Olha o que ele falou para a mulher. Fiquei chocado de você citar isso, que barbaridade, que atrocidade. A gente se imagina o que ele fazia com a mulher dele, então, porque eu não consegui entender. Jogava truco, fazia o quê? Porque até o beijo, tinha uma louca lá na igreja do Mormon que falava assim: o beijo é um convênio do templo, temos que tomar cuidado com o beijo. Que amor é esse? Que namoro é esse? Claro que as pessoas, é aquilo que eu falei no começo, a gente não precisa basear uma relação entre pessoas no sexo. Às vezes mas é parte integral. Imagina que bacana, um papo legal, uma companhia bacana, sair para comer alguma coisa, sair para tomar alguma coisa, uma viagenzinha, onde tudo isso caminha para um desfecho, que às vezes é muito legal, às vezes é muito bonito, às vezes é romântico e às vezes é mais carnal mesmo, não é mais por diversão.
né? Agora, cada um acredita no que quer. Eu estou aqui questionando as práticas mormons em face desses ensinamentos. As pessoas casadas ou não fazem nas suas vidas o que elas quiserem. Não está fazendo mal para ninguém. Errado é vocês orientarem as pessoas a colocar um monte de filho no mundo, às vezes, muitas vezes sem condições de criar, e obrigar esses pais, a ensinar esses pais a ensinar esses filhos no caminho, como é que é? Estreito e apertado no evangelho. Agora vem cá, quero chegar aqui, gente, porque, olha lá, já tá 20 minutos, depois vocês falam, não, ele tá demorando demais com os vídeos. E eu tinha um assunto para abordar que eu não vou poder abordar por culpa de vocês. Brincadeira, tá? Vocês aqui mandam aqui. E alguns falam que tá bom também, né? Os vídeos, a duração. Porque, gente, pensa, se eu fazer 2 vídeos de 10 minutos, como é que não dá tempo de abordar? Não dá tempo, eu não consigo. Olha o que ele falou, esse aqui foi o presidente Kimball, tá? Sobre o que ele falou sobre a sexualidade. Cadê? Para o então presidente da igreja, na época era o Kimball, acho que foi em 1978, deixa eu ver aqui quando foi. Foi nessa fase, né? Anos 70. Não há muita diferença entre sexo consensual e estupro entre pessoas não casadas. Como é que é? Além disso, novamente deixa claro que a homossexualidade, escutem vocês aí, é uma escolha que pode ser causada por masturbação, que preferiria que houvesse leis que criminalizassem homossexuais e que eles podem ser curados. Ai, que bonitinho. Curado do quê? Curado do quê? Você que precisa ser curado do seu preconceito, da sua perversidade. Porque uma pessoa que diz uma coisa dessa não tem amor pelo próximo, tá? E tem tanta coisa para falar, o racismo institucional, a cultura do estupro, não vou poder falar hoje, tá? Masturbação leva à homossexualidade. Então, tá todo mundo lascado, né? Homens e mulheres, tá? Acabar com essa história de que mulher não se masturba. Tá todo mundo lascado. Então, meu amigo, é todo mundo virar gay, tá tudo assim, tá tudo lindo, entendeu? Aí essa parte aqui é um pouco mais extensa, eu vou falar só um pouquinho, porque eu vou deixar os links, tá? Às vezes eu esqueço, mas depois eu vou lá e coloco. Então, para vocês verem o nível de loucura, de fundamentalismo, de doença, e eles fazem isso propositalmente, né? Que é para controlar a sua vida, porque eles fazem o que eles querem da vida deles, eles têm o poder nas mãos. Você é que não tem, né? Aliás, você tem, mas não sabe. Aqui uns trechos, tá, do discurso que ele proferiu. Todo tipo de experiência sexual para os solteiros, desde os primeiros instintos de paixões lascivas, é um pecado. A exploração sexual promete o que nunca pode produzir nem entregar. Assim, fora do bom casamento, a vida sexual imprópria pode trazer apenas desapontamento, nojo e geralmente rejeição. Quê? Né? Ainda mais vocês que vão ter um harém, né? Um harém de concubinas lá em cima, emoção não vai faltar, não é verdade, mormons? Vai ser bom de enjoo, de uma pega a outra, vai lá, traça a outra ali atrás da nuvem, pega a outra atrás do, né? Atrás do arco-íris, vocês vão viver lá em cima, não sei onde vocês vão viver, né? O sexo ilícito é um ato egoísta. Assim, o que ele chama de ilícito? Ilícito é o estupro, a importunação, né? Isso é ilícito. Sexo com menores, né? Agora, o que ele chama de ilícito aqui é sexo entre pessoas adultas ou pessoas que consentem. Ele chama isso de ilícito. E ainda mais, chama de egoísmo, traição e desonesto. Não querer aceitar a responsabilidade é covarde e desleal. Olha aí, olha o Deus dos mormons aí. O casamento é para o tempo e a eternidade. Fornicação e todos os outros desvios são para hoje e para esta hora, para este agora. O casamento da vida. Fornicação e adultério levam à morte. Olha que maneira de doutrinar com ameaça, morte, fornicação, pecado, destruição. Que horror isso aqui, que gente louca, maluca da cabeça. Quando eu li isso aqui eu fiquei indignado. O 8º dos 10 mandamentos diz, pois é, aí a gente já entra na seara do cristianismo, né? O cristianismo prega isso e outras denominações também. Isso é um ponto. O que eu estou novamente colocando para vocês aqui é o que eles chamam de pureza e castidade, e como eles ensinam isso, se eles têm como doutrina a poligamia, né? Que eles vão praticar lá na próxima vida, porque eles em tese anularam. Isso fique muito bem salientado, muito saliente para vocês, tá? O 8º dos 10 mandamentos diz, não roubarás. No entanto, o ato imoral é exploração e roubo em sua pior expressão. Ele está comparando o roubo com sexo, gente.
Olha aqui. O ato imoral é exploração e roubo em sua pior expressão. Coisa de louco. Eu não li a matéria toda, tá? É tomar, eu tô lendo com vocês que eu acho que assim fica mais natural. É tomar com ou sem permissão a mais inestimável, a mais irrecuperável, a mais irretornável posse de um indivíduo. A castidade e a virtude. Oh, que coisa mais bonitinha do papai. Nem a pau, Juvenal. Aqui não tem não, meu amigo. Aqui não tem bobo não. Hã? Meu corpo, minhas regras, não é isso? Então, faço o que eu quiser, né? Com respeito, meu amigo. Eu acho que se tiver o devido respeito, o consentimento, tá no clima, vamos aproveitar, né? Numa hora escura e desagradável, vidas podem ser destruídas. Pois é, e esses casamentos de vocês de fachada, mulheres sendo espancadas, agredidas, homens infelizes, porque separar também é terrível na igreja mórmon, né? Pois é, né? E uma vida longa, a saúde perdida pode possivelmente ser recuperada. A riqueza perdida pode um dia ser acumulada outra vez. A liberdade perdida pode ser possivelmente reconquistada e recuperada. Mas a castidade perdida está perdida para sempre. E a virtude roubada não pode ser retornada. Você imagina uma pessoa que já está impregnada até o calcanhar, né? Até o íntimo da alma com o hormonismo, ela escuta, só que ela fica assim, né? Aí vem um desejo sexual, porque os hormônios vão falando, tô com pensamentos ruins. Olha a abordagem, transforma o sexo em uma coisa maligna. Ela só é aceitável dentro desses limites todos, sem masturbação, apenas sem sexo oral. Você não pode sexo oral, imagina lá outras posições que o pessoal gosta de fazer, né? Sei lá, tem que tomar cuidado aqui com os termos que eu vou usar, mas enfim, porque né, a gente não pode garantir que crianças não vão aceitar, mas eu acho que tá, né? Tá dentro aí do razoável, né? Mas enfim, eu não usei termos picantes aqui. Não é esta uma das principais razões pelas quais esta coisa proibida é tão hedionda como o assassinato. Gente, olha isso. Pega leve, cara. Eles são assim, eles são loucos. Nenhum deles pode ser totalmente compensado, nem devolvido, nem desfeito. Não adulterarás. E acrescentamos o seu gêmeo, a fornicação, que é para os solteiros, né? A fornicação quem pratica são os solteiros. E também não matarás, veio soando do Monte Sinai. Pode-se tirar uma vida, mas nunca pode-se restaurar essa vida. Chegará o momento em que o fornicador e o adúltero, como assassino, desejará poder esconder de todo mundo, de todos os fantasmas, especialmente dos seus, e não há lugar para se esconder. Há cantos escuros e pontos escondidos e carros fechados nos quais a transgressão pode ser cometida, mas para ocultá-lo totalmente é impossível, porque o Deus está lá anotando tudo no livro da vida e vai jogar na tua cara. E outra coisa, não vai ser um julgamento, você, Deus e Jesus Cristo, que eles disseram que vai ser o teu advogado lá. Vai ser um julgamento aberto, todo mundo vai ver, vai ser exposto para todo mundo. É uma coisa tão brutal que eles fazem para você e as pessoas não se dão conta. Gente, olha lá, tá indo para 28 minutos, eu vou encerrar aqui rapidinho. Tá vendo? Não consigo fazer as coisas que eu queria fazer. Eu sei que eu perco um tempinho falando outras coisas, mas eu gosto de conversar um pouquinho com vocês. Só o fechamento aqui que ele colocou para vocês entenderem. Concluindo, o amor é santo, mas luxúria pode ser muito má. O álcool, o tabaco, as drogas são maus. O adultério e a fornicação são instrumentos de Satanás. A homossexualidade e outras formas de perversão são do mundo inferior. Por isso que os meninos estão se matando aí, né? Amassos e outras intimidades físicas são os pecados mais destrutivos. O aborto é perverso e a maioria dos divórcios são inspiradas pelo egoísmo. Bom, apresente dados sobre as motivações que levam as pessoas a se divorciar, ao invés de atribuir isso ao egoísmo. O que ele está querendo dizer assim: lutem, fiquem juntos a qualquer custo, suportando abusos, violência, traição, mas fica junto porque é egoísmo você. É isso que ele está ensinando. Eles querem mostrar para o mundo que na igreja deles está tudo certo, que se você ficar lá ninguém se divorcia, as famílias poderão ser eternas. Outra coisa, ele fala do aborto. O aborto é perverso. Questão polêmica, minha opinião pessoal, me permitam colocar? Pessoal, sou favorável, totalmente favorável, tá? Claro, dentro de regras, né, dentro de seguindo certos preceitos, mas sou favorável. Minha visão. Colocar um filho para sofrer nesse mundo? Tudo bem que a gente não pode vaticinar se ele vai se dar bem ou vai se dar mal, mas existem aí as regras, né? E as exceções confirmam as regras, né? Para colocar o filho vivendo num sofrimento abjeto, numa família desestruturada, numa mãe que muitas vezes não deseja aquele filho, ela faz mal para aquele filho. Eu já vi mãe batendo um tapa na barriguinha quando o filhinho se mexia no útero, no ventre dela. O que é isso? Eu já vi isso acontecendo.
tá? E ele faz uma comparação brutal e bizarra do sexo com roubo, assassinato, uso de drogas. Sexo faz bem para a saúde, gente. Veja bem o que diz a ciência, rapidamente aqui. Vamos ver se eu consigo fazer mais um minutinho. O que o sexo traz para você de benefícios? Proteção cardiovascular. Tem todo um texto, mas eu vou colocar só os itens aqui. Proteção cardiovascular, um remédio contra a dor, um basta ao excesso de estresse, a autoestima lá em cima, dá aquela coisa na pele, né? A gente fica, mais prazer, menos gordura, oh maravilha, daqui a pouco eu vou malhar. Defesas reforçadas, músculos fortalecidos, lubrificação nota 10. Isso é para mulheres, tá? Isso é para mulheres. Melhora do sono, enfim. Tá bom, gente? Presta atenção, viva a sua vida para si mesmo, cuide de si mesmo, com responsabilidade e respeito, meu amigo. Sexo é uma coisa maravilhosa, né? Acho que a gente também tem que tomar cuidado com essa supervalorização do sexo, que também não é para tanto, a gente tem mais o que fazer, mas também tratar o sexo como uma coisa, comparando com um assassinato, é uma brutalidade terrível. Volto semana que vem, nós vamos falar sobre a cultura do estupro, uma coisa bizarra no mormonismo. Abraços para vocês, Pisdan, bom domingo, tchau, tchau.